bispo de Antioquia e foi o segundo sucessor do apóstolo São Pedro nesta sede. São Pedro, como nos contam os Atos dos Apóstolos, naquela primeira perseguição movida pelo rei Herodes contra os cristãos, ele foi preso e Herodes queria matar São Pedro por ocasião da Páscoa, como tinha feito Pilatos com Jesus. Mas, por vontade de Deus, o anjo libertou São Pedro da prisão e São Pedro fugiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Antioquia era o lugar de uma florescente comunidade cristã e foi nessa cidade que pela primeira vez os discípulos de Jesus receberam esse nome de cristãos. Então foi o povo dali que deu para nós esse nome. Vocês são cristãos, são seguidores, discípulos de Cristo. E São Pedro então ficou em Antioquia durante um tempo, o seu ponte exercendo ali a sua missão, até então que, movido pelo Espírito Santo, ele vai colocar a sede da igreja na capital do mundo civilizado da época, que era a cidade de Roma. Por isso que nós somos católicos apostólicos romanos, porque em Roma está a sede da igreja fundada por Jesus Cristo, sede colocada lá pelo vigário de Cristo na terra, o apóstolo Pedro, o primeiro papa. E depois que São Pedro foi para Roma, então ele deixou outro bispo e o segundo sucessor dele foi o santo de hoje, Santo Inácio, que é um dos chamados padres apostólicos. Os padres apostólicos são aqueles bispos, aqueles padres antigos que foram grandes teólogos, grandes mestres na doutrina e na santidade e que foram ali discípulos que conheceram os próprios apóstolos. Então estão logo bem pertinho do comecinho da igreja. E Santo Inácio de Antioquia, meus amados irmãos, ele ficou muito célebre quando da sua condenação ao martírio, ele foi conduzido para a cidade de Roma para ser lá executado, lançado às feras no anfiteatro. E ele escreveu várias cartas, até o tempo da sua condenação, até aquela longa viagem que ele fez para Roma, ele escreveu cartas para poder confirmar na fé os cristãos que muitos estavam muito tristes com a condenação dele à morte. Inclusive, no seu caminho, ele parou um tempo em Esmirna, onde foi acolhido por São Policarpo, bispo de Esmirna, que o navio ia parando, né? E lá São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista, esteve com Santo Inácio. Então, esses santos muito antigos do comecinho da igreja. E nas suas cartas, uma das coisas muito importantes que Santo Inácio falava era a questão dessa unidade da igreja. Santo Inácio, ele dizia, não é? Nihil sine episcopo, que nada se faça sem o bispo. Jesus, quando ele fundou a sua igreja, ele fundou a igreja sobre o alicerce, sobre o colégio apostólico, os 12 apóstolos, a cuja cabeça colocou o apóstolo Pedro. Este colégio apostólico, ele continua governando a igreja através de seus sucessores, que são os bispos que formam o colégio episcopal. A palavra collegium, aqui é a reunião, o colegiado, a união dos bispos do mundo inteiro, que tem como cabeça hoje o sucessor do apóstolo Pedro, o Santo Padre, o Papa. E Santo Inácio, ele lembrava muito para as diversas comunidades para as quais mandava suas cartas, a importância de não se desviarem da igreja de Nosso Senhor, seguindo falsas doutrinas ou falsos mestres iluminados que queriam fundar grupos e fizeram aquelas primeiras divisões na comunidade cristã. E ele dizia, a união com o bispo legítimo é que mantém você na unidade da igreja. Porque a igreja é um grande mistério, é um mistério de unidade, a igreja universal, presente no mundo inteiro, católica, que se faz presente em cada lugar, em cada igreja particular, que tem como cabeça ali um bispo unido ao Papa. Então é assim que funciona a igreja. Então, Santo Inácio falava que nada se faça sem o bispo. Você é católico? Então você tem que estar obedecendo ao bispo, seguindo a orientação do seu bispo, ouvindo o que o bispo está determinando. Esse é o nosso fator de unidade na igreja local, e através do bispo somos unidos ao Papa,
que é o fator de unidade em toda a Igreja Católica, na Igreja Universal, a Igreja Católica espalhada no mundo inteiro. Mas Santo Inácio, ele tem uma carta muito bonita, onde ele dizia do seu martírio. E ele dizia: eu desejo muito chegar a Roma, e eu peço a Deus que não aconteça comigo o que aconteceu com outros mártires, que quando chegaram lá, na hora que foram lançados as feras, milagrosamente as feras ficaram mansas e foram lamber os pés deles. Não, eu espero que as feras venham e me devorem. Por quê? Porque eu sou um trigo de Jesus Cristo, que devo ser devorado, que devo ser triturado pelos dentes das feras, para tornar-me um pão puro para ser apresentado a nosso Senhor. Por isso que no Evangelho de hoje, nós ouvimos a palavra de Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica sozinho. Mas se ele morre, dali ele germina, e dali então vai dar outras espigas. Então Nosso Senhor fala desse poder do martírio. E Santo Inácio usa essa comparação: eu sou o trigo de Cristo. E quando eu for triturado pelos dentes das feras, é nesse momento que eu me tornarei um pão puro para ser apresentado no altar de Cristo no céu. Por isso nós vemos Santo Inácio ir para o martírio não triste, desanimado, pelo contrário, ele foi para Roma feliz. Por isso que nós ouvimos a leitura de hoje de São Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a vida, nem a morte, nem as dominações, nem a espada, nada disso. Porque o amor de Cristo é aquilo que impulsiona aquele que o ama para o bem e que o faz abraçar o sacrifício. Nosso Senhor, ele deu a sua primeira prova de amor, ele vindo ao nosso encontro, dando a vida para nos salvar. E o mártir é aquele que dá a maior retribuição, porque derrama seu próprio sangue para manter a fé em Cristo. E assim Santo Inácio vai para Roma, onde ele vai ser devorado pelas feras. E ele dizia: não peçam a Deus que me livre desse tormento, não, porque é agora que eu começo a ser discípulo de Cristo. É agora que eu começo a seguir a Jesus de verdade, que eu vou dar minha vida por Ele, que deu a vida por mim. Fromentum Christi sum, dentibus bestiarum molar, uta panem mundus inveniar. Eu sou um trigo de Cristo, que serei triturado pelos dentes das feras, para ser transformado num pão puro para nosso Senhor. Os dentes das feras que nos trituram a nós, é o sacrifício de cada dia, não é? O martírio do cristão, nem todos têm a vocação a derramar o sangue por Cristo. Talvez não seja essa a nossa vocação. Muitos irmãos nossos hoje, especialmente na África, na Ásia, estão morrendo pela fé. Nós aqui ainda não. Mas nós somos martirizados todos os dias, através do sacrifício, da dor, a paciência no sofrimento, a fidelidade ao dever de Estado, a paciência em fazer bem o nosso trabalho. Esse é o martírio diário do cristão, que abraça com paciência o sacrifício por amor a Deus. E também, nesse mundo de hoje, quando nós somos colocados de lado, somos desprezados por sermos católicos, por sermos cristãos. O bom cristão, ele nunca é aplaudido pelo mundo. Quando o mundo aplaude, você pode desconfiar que tem uma coisa errada. O bom cristão, o mundo detesta, porque o testemunho da sua vida reprova a má conduta que o mundo leva. Por isso, muitas vezes, o cristão que suporta com paciência o desprezo, a zombaria, o fato de ser tido como alguém diferente, é também um tipo de martírio. Está suportando aquilo tudo por amor à sua fé, por amor a nosso Senhor. Então, que Santo Inácio de Antioquia, esse grande bispo dos começos da igreja, nos mantenha sempre firmes, unidos na Santa Igreja de Nosso Senhor, sem procurar caminhos alternativos inventados na nossa cabeça, mas unidos ao nosso bispo, ao Santo Padre, o Papa, nos mantermos na Igreja de Cristo e, como ele, sermos generosos para abraçarmos o sacrifício de cada dia e sermos assim vítimas agradáveis, pães puros a sermos ofertados um dia para Nosso Senhor no altar do céu.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.